Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma entrevista, que agora acontece sempre ao meio-dia do sábado, não mais à noite. E estamos já entrevistando muita gente. E hoje eu estou com alguém aqui. Faz muito tempo que eu conversei com ele, pessoal, né? Foi na quinta-feira passada. Então, que é o meu amigo Luciano Clay. Luciano, todo mundo já sabe, mas Luciano tem que dizer o seu currículo vital espírita, né? Presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, pesquisador, historiador, lançando uma obra no momento, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, que está aí em várias lives. A gente tem um programa semanalmente, mas hoje o querido Luciano Clay vem aqui para tratar dos grandes temas nacionais, né? Temas que estão aí na pauta do movimento espírita, e a gente vai dialogar aqui, conversar, e sempre, Luciano, é uma conversa fácil, agradável. Mas, Luciano, eu inicio aqui sempre fazendo a prece inicial, então vamos elevar o pensamento a Deus, e que essa nossa tarde, esse início de tarde, seja uma tarde de paz, de harmonia, de equilíbrio, possamos aqui receber os eflúvios espirituais de todos esses espíritos maravilhosos que vão ser aqui lembrados, citados e enaltecidos. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa entrevista da tarde de hoje. Luciano, meu amigo, tudo bom, Luciano? Tudo, meu querido. Sempre a alegria renovada entabular essa conversação fraterna, esse bate-papo que eu costumo dizer que temos semanalmente, as entrevistas que concedemos para que possamos conhecer um pouco mais da vida de Bezerra de Menezes, e hoje, nessa ocasião especial, que temos a oportunidade de conversar com você acerca de fatos, coisas relacionadas ao nosso movimento espírita. Então, muito obrigado, meu irmão, uma vez mais, pelo seu carinho, pela oportunidade que nos concede. Bem, Luciano, vamos começar pelo nosso país. Tá? O Brasil, na opinião dos nobres espíritos, né? Particularmente Humberto de Campos, nessa obra linda, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Mas eu gosto, claro, eu tenho eu dou um valor estimativo imenso. A capinha do livro com o Cruzeiro do Sul, né? Aquela edição da FEB maravilhosa. Mas, claro, veja bem, as pessoas objetam que como pode um país como esse ser o coração do mundo, Pátria do Evangelho, que é um dos maiores exportadores de armas no mundo, né? Embora que eu quero lembrar aqui, o consenso também, tem um dissenso, mas tem um consenso, é o país, indubitavelmente, mais católico do mundo, hoje mais protestante, então o protestantismo avançando até, quase ultrapassando o catolicismo, né? País mais espírita do mundo, então é uma terra onde, numa esquina, em um bar em São Paulo, um judeu e um palestino se abraçam, tomando cerveja. Revela aí a fraternidade que os povos aqui congraçam nessa terra querida. Aí, por que eu queria iniciar a entrevista te perguntando isso, né? Porque hoje vivemos esse momento da opinião, um momento muito opiniático, e tem alguns que não aceitam nem a obra do querido Humberto de Campos. E não aceitam dizendo que não existe isso. É uma obra verde e amarela. Isso é uma coisa muito brasileira de se achar o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O que você acha de tudo isso, Caio? São as nossas idiosincrasias, as nossas contradições, os nossos complexos, que, de certa forma, mostram a nossa ação, ainda nessa fase de transição, porque passa a humanidade individualmente. Isso tudo se reflete no coletivo.
a coletividade, a nacionalidade brasileira, o nosso povo, a nossa gente, somos nós ainda, individualmente, portanto, com essas nossas contradições íntimas, nesse processo de autoconstrução, mas que ainda se reflete no estágio em que nos encontramos. Sempre que lemos ou relemos Humberto de Campos, nosso conterrâneo aqui pelo Nordeste, ele que era natural do Maranhão, e lembramos que ele desencarnou em 1934, e praticamente 4 anos após, ele volta através do lápis de Chico Xavier e nos passa essa obra como uma sinalização ao futuro do nosso país. Evidentemente, como o livre-arbítrio individual é sagrado, o coletivo também o é. Mas nós vemos nessa visão de Humberto de Campos, que, aliás, demonstra uma certa coerência com o que ele pensava quando encarnado, pouco tempo antes de retornar ao mundo espiritual. Essas suas convicções permaneceram e se percebe pela mediunidade de Chico Xavier, que ele acreditava num futuro auspicioso da nação, da nacionalidade, do povo brasileiro. E, de fato, Bruno, como historiador, embora todos os problemas inerentes a um país como o nosso, ainda em construção, o problema, repetimos, está em nós, porque o Brasil tem, diferentemente de outras civilizações do passado ou contemporâneas, todos os ingredientes necessários, mais do que as demais nações, para se tornar um país do futuro, em todos os aspectos, do ponto de vista material, nem se fala, e, sobretudo, também do ponto de vista espiritual. Você já sinaliza em relação a essa abertura que o nosso povo tem, em relação a todas as expressões de fé. Veja que o Brasil é hoje, num só tempo, o maior país católico, o maior país protestante, o maior país espírita do planeta. E aqui você tem espaço de uma convivência, inclusive islamitas, judeus, uma presença forte em São Paulo, por exemplo, dos judeus. Eu sou, inclusive, neto de judeu. Você tem, embora ainda haja uma discriminação por conta ainda da visão míope do homem em relação às religiões de matrizes africanas, como o candomblé, e aquela que, aliás, é a única religião genuinamente brasileira, formada em nosso país, com elementos do candomblé e de outras tradições africanistas, que é a Umbanda. Então, todas são caminhos, são possibilidades do encontro do homem consigo mesmo, do encontro do homem com o transcendente, do encontro do homem com a espiritualidade, que, aliás, é o que se caracteriza, como nós entendemos, como muito bem dizia Emmanuel, pela via mediúnica de Chico Xavier, como religiosidade, que é esse sentimento que toda criatura tem de vinculação com a fonte inesgotável da vida, que é Deus, que é o amor, como assim definiu muito bem João em seu texto, captando, por certo, palavras de Jesus na sua pregação inigualável. Então, querido, nós constatamos que toda a trajetória histórica do nosso país, desde o início da sua colonização, conforme a história oficial registra, embora a nossa história seja anterior a 1500, com a presença dos nossos nativos, dos verdadeiros e pioneiros habitantes do chamado mais tarde pelos europeus de Novo Mundo, mas para os que estavam aqui não era um novo mundo, era apenas um mundo desconhecido. Mas o Brasil teve essa miscigenação que faz parte da nossa tradição, que torna o nosso povo diferente. Falávamos há pouco, numa entrevista que demos, a respeito de Bezerra de Menezes, e falávamos exatamente a respeito da cultura local, da importância da cultura indígena aqui no Ceará, da portuguesa, que isso se estende no Brasil, mais tarde com a africana. Nós não temos no mundo um país com as características que nós temos aqui no Brasil. A propósito dessa visão, que para alguns pode ser ufanista, mas é uma visão de esperança desse espírito, grande escritor, um dos maiores cronistas da literatura do nosso país, Humberto de Campos, conselheiro XX, quando encarnado, depois adotou, pelo problema jurídico que envolveu Chico Xavier, o pseudônimo de Irmão X, numa alusão ao pseudônimo que ele utilizava quando encarnado. Mas o mais interessante, querido, é que nas nossas buscas, nós encontramos num jornal local, o Jornal Cearense, do ano de 1870, repetindo, 1870, um artigo transcrito pelo periódico cearense de uma folha francesa
na qual Victor Hugo, o Victor Hugo, o célebre autor de O Corcunda de Notre Dame, de Os Miseráveis, que também conhecia o espiritismo, inclusive participava de reuniões de mesas girantes, concomitantemente a Kardec, quando do processo da sistematização do espiritismo, a partir das investigações que o professor Hipólito Leon Delisard e o nosso Allan Kardec fazia, e o artigo se intitula simplesmente O Futuro do Brasil. Repetimos, é de 1870. Nós até apresentamos esse artigo num evento que houve no Rio de Janeiro, um encontro de pesquisadores espíritas do Brasil e da França, em 2015. E nós pegamos o texto e fizemos uma análise comparativa com o que diria mais tarde Humberto de Campos. Certamente Chico Xavier nunca viu esse artigo. E é Victor Hugo que está dizendo, ele ainda encarnado, já que ele desencarnou em 1885, ele é de 1802, e Victor Hugo, portanto, se reportava ao Brasil como um país do futuro, exatamente por perceber da França, sem nunca ter vindo ao Brasil, que o povo brasileiro, já naquela época, 60 anos, ou quase 70, antes de Humberto de Campos mandar a obra a que você faz menção, e ele dizia que o Brasil tinha tudo para ser o país do futuro milênio. Isso no século XIX. Ele falava dessa qualidade inerente ao povo brasileiro, de aceitar o diferente, de ser um povo sempre propenso ao toque de um a outro coração através do nosso abraço. Abraço esse que, aliás, impressionou sobremaneira o saudoso Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, o Papa polonês, que quebrou aí uma sequência de sucessão de papas italianos, o Papa Peregrino, que ficava impressionado quando vinha ao Brasil, por ser um gesto muito nosso esse, de encostar um coração no outro através do abraço, algo bem da nossa latinidade. Então, querido, o Brasil é diferente. E por isso o espiritismo se deu tão bem aqui. Minguou na Europa, onde surgiu, e aqui no Brasil, ele, claro, com os ingredientes da nossa pátria, do nosso país, como uma planta transplantada, assimila algumas características inerentes ao novo ambiente em que se estabelece, mas hoje o Brasil está devolvendo ao mundo o espiritismo. Eu pergunto sempre, se não fosse o Brasil, se não fosse uma ação de Bezerra de Menezes no século XIX, de Chico Xavier, de Nivaldo Pereira Franco, de Viana de Carvalho, de tantos missionários que trabalharam a divulgação do espiritismo no seu tríplice aspecto, ressaltando muitos o aspecto moral, porque é uma necessidade premente a todos nós. Eu, pelo menos, não seria espírita se não visse como os espíritos me apresentaram Jesus na célebre questão, emblemática questão de número 625, quando ele nos é apontado como modelo de guia. Então, repetimos, o livre-arbítrio é sagrado, individual e coletivamente. Isso que nós observamos ainda em nosso país, em razão, muitas vezes, das conduções do nosso país, historicamente, dos problemas inerentes à nossa gente, que o nosso país também, até em termos naturais, é abençoado. Nós não temos vulcões ativos, nós não temos terremotos de grandes proporções, há alguns tremores aqui e acolá, até no nosso Nordeste, mas são acomodações de camadas geológicas, aqui no semiárido, especialmente. Nós não temos tsunamis. Então, o que nós temos aqui são outros tipos de cataclismas que têm a ver conosco, com aqueles que nos conduzem, que têm uma responsabilidade perante o destino da nação. Mas eu sou muito otimista, meu irmão. Se você me pergunta, eu sou muito otimista no futuro do nosso país. Bom, meu querido Cláudio, você falou não tem terremoto, não tem aborto, e veja bem, nesse país o aborto ainda não passou, graças a uma coisa que a gente critica tanto, né, Cláudio? Há uma bancada evangélica protestante, né? Quando você vê, no passado, uma mulher, porque eu tenho respeito, embora não concorde com tudo dela, uma senadora como a Heloísa Helena, evangélica, se unia ao espírita Luiz Bachuma e conseguiram deter o aborto. E nos tempos atuais eu entrevistei o Luiz Saiguja, onde ele colocou, muito bem colocado, gente deve o aborto, numa nova edição, não ter sido aprovado no Brasil, graças a uma participação efetiva de um cearense maravilhoso, né? Muitos são amigos, que é o senador Girão, né? Que teve uma importância decisiva
dessa vez. Então, o Brasil é diferente. E agora, semana passada, claro, eu entrevistei o querido Charles Kemp, essa alma fidalga, educado, uma pessoa maravilhosa. E o que ele disse, ele tem muita razão. A gente não querer colocar uma expressão de crença e como um monopólio, querer impor como um kit pronto em outro país. O Charles Kemp está muito certo, né? A expressão, como você fala, diferente, e a expressão do Humberto, é da uma palavra esperanto, né? Da fraternança. A fraternidade é a celebração entre as nações, né? Mas, claro, você citou que seria o espiritismo se não fosse aqui no Brasil figuras como Bezerra, Chico. O espiritismo não iria continuar, não iria morrer. Mas você falou em Bezerra, a gente tem um programa de Bezerra, participação dele no século passado, agora Chico e Divaldo mais recente. Por que eu quero tocar em Chico e Divaldo, né? Porque a obra de um Chico, através de orientação do seu preclaro orientador Emmanuel, a obra de Divaldo com Joana de Ângeles, hoje também estão criticando, né? Eu gosto muito, e eu cito as pessoas, Klein. O Leonardo Marmo tem uma visão muito boa, quando num programa ele me disse, né? A gente teve aqui no Brasil médiuns do mesmo Jaez, dos médiuns da época de Kardec. A gente teve aqui um Zilda Gama, um Ivone do Amaral Pereira, veio morar aqui no Brasil um Fernando de Lacerda, de Portugal, mas radicou-se aqui, um Chico, um Divaldo, um Raul. Queria que você falasse da obra, da importância do grande tribuno, Divaldo, grande médio também, e desse espírito que viveu na Terra, um apostolado mediúnico, que é o Chico Xavier. Que importância, eu sei da importância do Bezerra, hoje, graças a você, mais ainda, mas que importância tem aqui no Brasil, nesse momento, as figuras de Chico e de Divaldo, embora Chico já desencarnado. Excelente questão, meu bom irmão. Bruno, eu tenho 36 anos. A pausa é intencional, viu? 36 anos de espiritismo. 57 anos de idade. E diga a você, porque eu comecei no movimento espírita daqui do estado de Ceará aos 21 anos, em 1985, em novembro de 1985. Portanto, vou completando neste mês exatamente o aniversariano, temos mais da metade da minha vida como espírita. Clay, me permita só dizer uma coisa, né? Começamos o espiritismo no mesmo ano de 85. Ai, que coisa! Eu era um garoto de 17 anos, você é mais velho que... Está com 21. Então, somos da mesma safra. Então, meu bom irmão, eu lhe confesso, me apaixonei pelo espiritismo, pela lógica retorquível da mensagem do Consolador, daquilo que Allan Kardec nos trouxe, os pressupostos fundamentais dessa doutrina, que até hoje nos embevece, nos encanta, e conseguiu, pelo menos a mim, responder todos aqueles anseios, aquelas questões, aquelas indagações que intimamente eu tinha. Mas lhe confesso que, acompanhando a trajetória luminosa desses dois missionários citados por você do século XX, e um deles ainda permanece conosco, Chico Xavier e Divaldo Franco, eu diria para vocês que os dois contribuíram sobremaneira para a solidificação das minhas convicções em relação ao espiritismo. Chico Xavier, como o próprio Divaldo Franco diz, é o concurso em termos de comparação. Sobretudo porque, diferentemente de muitos que vivemos de elucubrações, nos empanturramos de filosofias, o que é importante, mas muitas vezes nós nos empanturramos de filosofia, mas somos nulos na nossa capacidade de sentir, de perceber o outro, de introjetar em nossos corações aquilo que, teoricamente, concebemos. E isso se pode manifestar através das nossas ações no bem, lidando com o outro, respeitando o outro que pensa diferentemente de nós, sem esse ranço da antifraternidade que, lamentavelmente, permeia ainda o nosso próprio movimento espírita.
Então, quando eu vejo uma vida como a de Chico Xavier, que eu tive a oportunidade de estudar, até publicamos um trabalho em 2003, um ano após a sua desencarnação, colhendo um material histórico muito bom de históricas entrevistas que ele deu, quando, de certa forma, ganhou projeção nacional a partir de 1935, com as entrevistas veiculadas pelo jornalista Clementino Alencar no jornal O Globo, e essas entrevistas foram publicadas quase que semanalmente aqui num jornal de Fortaleza, que ainda hoje está em circulação, como o Globo no Rio de Janeiro, o jornal O Povo, jornal local. Nós observamos o quanto o trabalho de Chico Xavier, inaugurado em 1932 com o lançamento de Parnaso e a Leitura, contribuiu para a difusão do espiritismo em nosso país. Quando relembramos, é mais recente, eu não acompanhei, éramos muito crianças à época, mas as bombásticas entrevistas de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, dadas ao saudoso jornalista Saulo Gomes, que tivemos a oportunidade de conhecer, e essa produção toda também teve o dedo dele, um outro grande jornalista, o quanto o espiritismo teve impulso nos anos 1970, a partir dos anos 1980, inclusive provocando o surgimento de novelas ou telenovelas, como A Viagem de Ivani Ribeiro, na sua primeira versão, depois a Rede Globo, numa versão mais recente também, com um sucesso estrondoso, com a Cristiane Torlone e outros atores consagrados, como Antônio Fagundes, fizeram os principais atores. Nós tivemos outras novelas, como O Profeta, e outras tantas temáticas abordando essa questão da imortalidade da alma, graças a essas entrevistas que Chico Xavier nos deu. Do ponto de vista sociológico e histórico, nós temos que ter, inclusive, essas entrevistas como um marco referencial de grande impulso à divulgação da doutrina espírita em nosso país, valendo-se da mídia, que, aliás, mídia em inglês, né? Médium no plural, valendo-se dessas condições atuais que nós temos aí de divulgação do espiritismo através das novas tecnologias. Então, quando eu observo um Chico Xavier, observo um Divaldo Franco, para mim, particularmente, no caso de Chico, assim como o Bezerra de Menezes, porque considero os dois os grandes expoentes do espiritismo em nosso país, um no século XIX e outro no século XX, são criaturas que, diferentemente da maioria de nós que nos dizemos espíritas, encarnam o protótipo de homens de bem preconizado por Allan Kardec. Porque essas almas viveram realmente aquilo que concebiam, pregavam o que viviam e viviam o que pregavam. Entregaram-se a verdadeiros holocaustos morais, e ainda hoje, lamentavelmente, tanto um quanto o outro, e o Divaldo também, são vítimas de críticas infundadas, perversas por vezes, que, de certa forma, não param para pensar que, embora um ou outro personagem da história do espiritismo, os outros tantos citados por você, na sua humanidade, qualquer um pode cometer um equívoco, ter um pensamento próprio, ter uma maneira de se expressar, mas nós somos, às vezes, tão perversos nas críticas feridas que fazemos, que basta, de repente, eu, Luciano Klein, dizer alguma coisa que, de repente, destoe daquilo que o outro pensa, a pessoa imediatamente desfere uma crítica cáustica, virulenta contra mim, mas se esquece de todo um trabalho que, porventura, eu pudesse ter feito, a minha tentativa de reabilitação. Quando alguém está no pântano, quando alguém está tentando se soerguer e se levanta do pântano, as pessoas procuram olhar as pegadas de lama que deixam para trás e se esquecem do esforço daquela pessoa. O quanto de luz Chico Xavier jorrou na minha vida. Eu considero Emmanuel, e vejo críticas até Emmanuel, como o quinto evangelista, como alguém já disse. Até hoje eu faço meu evangelho no lar, aos domingos, na minha casa, há anos, tendo como referência as obras emanuelinas pela via mediúnica de Chico Xavier, ou o pensamento de Joana de Ângeles, que me toca o coração, que me transforma, que me ajuda a ser uma pessoa melhor. Quantas pessoas foram beneficiárias das mensagens de Emmanuel, de André Luiz, com a sua série extraordinária, através também da mediunidade de Divaldo Franco, os textos de Joana de Ângeles, numa proposta, inclusive, muito consentânea com a nossa atualidade, nesse momento em que nós temos a necessidade de nos voltarmos mais para nós mesmos, porque é assim que preconizava também o espírito de Aurélio Agostinho, ao evocar a lembrança do pensamento socrático de uma das mais conhecidas perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, que é de 1919, a necessidade do autoconhecimento, porque Allan Kardec propunha também
com a sua didática única e incomparável, que se reconhece o verdadeiro espírita, não por ser um teórico, Allan Kardec diz, que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para se tornar uma pessoa melhor, para vencer as suas más tendências ou más inclinações. Esses homens mencionados por você lutam. Divaldo persevera até hoje. Às vezes eu fico pensando, um homem na iminência de completar 95 anos, num trabalho que é apostolar, porque se Divaldo não é apóstolo, quem é que é apóstolo? Um homem que desde 1947 vem percorrendo o Brasil incansavelmente e fala na condição de um presidente de uma federativa do estado do Ceará. O quanto esse homem contribuiu de maneira desprendida, sem cobrar absolutamente nada. Tudo quanto ele recebe é destinado a instituições filantrópicas, como as que ele mantém na Mansão do Caminho, albergando crianças, como também o trabalho magistral de Chico Xavier. Então, eu fico parando para pensar. Eu, para criticar Divaldo, posso até criticar Chico Xavier, mas eu teria que fazer pelo menos, a 100ª parte do que eles fazem. Como eu não faço, eu prefiro ficar na minha questão de consciência. Não que não se possa criticar. Criticar a doutrina espírita é uma doutrina de livre exame. Nós podemos analisar uma mensagem mediúnica e devemos assim proceder. Devemos ponderar se de repente houve aqui alguma interferência, se há algo mais anímico, se há algo mais mediúnico. Isso tudo nós podemos fazer. Mas em relação aos dois mencionados, eu particularmente, inclusive, como pesquisador, porque embora seja da área de humanas, mas a história é uma ciência humana, portanto, eu também sou um cientista, posso lhe assegurar, meu querido, que até em comparações de trabalhos mediúnicos que eu fiz em relação a Chico, e particularmente em relação a Divaldo Franco, porque eu tive a felicidade de biografar a vida de Viana de Carvalho, e no tocante à Viana de Carvalho, eu, comparando com as mensagens mediúnicas de Divaldo, fiz um trabalho pormenorizado para conferir a autenticidade da mediunidade de Divaldo Franco, e posso te assegurar que é uma mediunidade genuína, legítima, como a de Chico Xavier. Aliás, dispensa o comentário. Então, essa observação que eu faço, respeitando o trabalho missionário desses homens de bem, que tem como característica algo que todos nós espíritas deveríamos ter, do esforço constante, da perseverança. Um homem chegando a 95 anos, atuando no espiritismo desde 1947, cometeu erros? Por certo, como eu cometo, como você comete, como todos que nos ouvem nesse instante cometem esses erros. Né? Alguma falha, algum pensamento próprio, todos nós cometemos. Mas veja os créditos e os débitos. Veja o que esses missionários fizeram. Só quem não errou na Terra, na minha opinião, foi aquele que os espíritos nos apresentaram como modelo e guia. Só este. Todos os outros, se formos observar a vida de Sócrates, Francisco de Assis, do próprio Paulo de Tarso, nós vamos observar contradições. Mas, para mim, esses dois se constituem grandes referências. E, particularmente, e aí é um dever meu, uma questão de gratidão, eu tenho a consciência plena de dizer que tanto um quanto o outro, especialmente o Divaldo, pela convivência mais de perto que tive e que tenho, e o considero um grande amigo, um pai pelo coração, eu sou um devedor eterno do muito que eu recebi desse homem que, num dia de hoje, em que muitos espíritas até titubeiam em relação às incertezas no tocante ao porvir, quando se iniciou essa peste dos nossos dias, chamada Covid-19, no ano passado, eu via, Bruno, em algumas entrevistas, depoimentos, muitos espíritas que se diziam convictos, assustados, porque até então nós não havíamos experimentado um mal que assolasse a humanidade, só em filme de ficção, ou sabíamos pelo livro de história da peste negra na Idade Média, ou a gripe espanhola, que não era espanhola, mas que assolou o mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Mas eu vi muitos companheiros, palestrantes, inclusive. Rapaz, o que é que vai acontecer? Que vírus é esse? Etc. E aí lá vem as lives semanais. Esse homem alquebrado, cansado fisicamente, mas renovado espiritualmente, com a sua jovialidade, falando de esperança. Por isso eu tenho o Divaldo como um arauto da esperança dos nossos dias. Alguém que estava sempre ali, em meio a esse mar revolto das paixões humanas, esse momento de turbulência pelo qual nós passávamos, lá estava ele ali, à frente da barca, ajudando a condução, como muitos outros missionários na Terra, do nosso movimento, trazendo através das suas lives, velhinho já,
95 é 1094 para 95, mas sempre com um sorriso no lábio falando disso. Isso me comove. Isso é afeto. E nós precisamos de afeto. Por isso, a minha gratidão a esses dois homens e a outros tantos missionários elencados aí por você, que são responsáveis por estarmos aqui hoje no Brasil falando de espiritismo. Porque se fosse ficar só na teoria ou nas pesquisas laboratoriais, com todo respeito, apesar da importância delas, o espiritismo hoje seria como algumas doutrinas esotéricas. Praticamente poucos conheceriam em nosso país. A gente tem o Francisco de Assis na Úmbria e temos o nosso Francisco Xavier aqui no Brasil. Mas o Divaldo, que já levou a palavra espírita para a Sorbonne e para a ONU, ele, a gente pode dizer sem medo, viu? É o Paulo de Tarso moderno. É o Paulo de Tarso moderno. Mas, meu amigo, Clay, aí vem uma questão que eu queria lhe fazer, uma coisa que você pontua de uma forma maravilhosa, que você é um homem de pesquisa, é um historiador, mas que não desvaloriza a obra mediúnica, a literatura que vem através da psicografia desses médiuns notáveis. Né? Um amigo meu e seu, um querido irmão meu, Luiz Jorge Lira Neto, ele diz muito cuidado para a gente não querer transformar o espiritismo na religião do livro. Então, aquela coisa, o livro dos espíritos ficar só com Kardec, quando Kardec não era assim. Você pega a revista espírita Poesias, os desenhos de Victório Sardô de Júpiter, você pega o desenho de Eigorina Cunha, de Nosso Lar, são desenhos até de uma complexidade, de uma beleza até maior do que os rabiscos lá do Victório Sardô, com todo carinho e respeito. Né? Quer dizer, Kardec não era assim. E você é um historiador que valoriza a obra mediúnica. Eu queria, essa minha pergunta tem 2 momentos. Queria que você falasse isso, você como historiador, respeitando a literatura mediúnica, mas também, Clay, como é que você viu esse momento em que abordaram sobre a adulteração das obras de Chico, obras de Emmanuel, e que, numa entrevista primeira com César Perry abordou isso, que realmente houve uma mudança de palavras que não deveria ter havido. Né? Então, a minha pergunta para você, em 2 tempos, você como historiador, respeitando a literatura mediúnica, isso é uma coisa admirável, e também essa coisa da adulteração, dessa mudança nos textos de Emmanuel. Excelente, meu querido. Eu não me esquivo a responder nenhuma pergunta e faço com alegria, até porque tem uma maneira própria de pensar. E você tem plena razão. Muitas vezes eu vejo no nosso movimento algumas críticas muito ferinas, alguns debates desnecessários, quando nós nos esquecemos que lá atrás o professor Hipólito Leon de Arrivai, até pela formação que teve com um dos maiores nomes da história da educação de todos os tempos, Jean-Henri Pestalozzi, que dizia com muita propriedade que o amor é o eterno fundamento da educação. E Allan Kardec adapta o lema pestalozziano na expressão trabalho, solidariedade e tolerância. Tolerar não é ser conivente com os erros do outro, mas tolerar é você tentar postar-se numa postura de serenidade, de respeito e de carinho. Até em relação àqueles que divergem de você. Isso Kardec tinha sobejamente. Por isso que foi nominado com justiça o bom senso encarnado. Falta bom senso ainda, muitas vezes, nas nossas posturas agressivas em relação àquele outro que desponte, que simplesmente, por pensar diferentemente de nós agredimos verbalmente ou literalmente, através de textos, através de missivas. E hoje o que é muito mais fácil, às vezes de maneira até covarde, caluniosa, porque nós nos ocultamos nas redes sociais, valendo-nos aí desses recursos tecnológicos dos nossos dias. Não que você não possa criticar, repetimos. A doutrina espírita é uma doutrina de livre exame. Nós podemos ser livres pensadores, porque assim preconizava o espiritismo. Nós temos a nossa autonomia para pensar, porque essa é a proposta do espiritismo. Mas nós temos diretrizes que devemos seguir, que norteiam os nossos passos,
para que nós não deixemos o trilho do bom senso. Então, querido, em relação ao que você coloca, de fato, nós constatamos que, muitas vezes, isso é perceptível no nosso próprio meio. Você ter uma obra, você ter uma literatura que você possa fazer uma análise, não quer dizer que você vá rechaçá-la, vá afastá-la, vá condená-la, como no passado já aconteceu. Então, nós observamos exatamente, a partir do que você coloca, no tocante ao que aconteceu com a FEB, aí nós vamos responder. Eu já tinha me posicionado, e até com certo respeito a alguns companheiros que me perguntaram. E tem uma posição, inclusive como historiador, o cuidado que nós deveremos ter, o zelo que nós deveremos ter em relação à manutenção dos textos primitivos, das obras, conforme elas nos foram legadas originalmente. Porque senão nós vamos incorrer nos mesmos erros crassos do passado, quando do processo de versão, de tradução dos textos do cristianismo nascente, que foram enfeixados a partir do quarto século da era cristã, notadamente depois do Concílio de Nicéia, para dar o formato às Bíblias nas versões atuais que nós temos. E os processos de tradução. Eu fico observando, porque eu sou um estudioso da Bíblia, do Jesus histórico, dos textos apócrifos, dos evangelhos apócrifos, eu gosto muito de fazer estudos comparativos em várias traduções bíblicas, e eu vejo os absurdos que se cometem e quanto isso é prejudicial. E, evidentemente, a doutrina espírita é uma doutrina recém-nascida, se comparada a outras expressões religiosas, ou que falam da espiritualidade do homem. Nós somos de 1857, portanto, recém-surgidos no mundo. E nós temos que manter esse cuidado, sem extremos, sem dogmatismo, no sentido de imposição, mas nós temos que ter o cuidado em relação àquilo que nos chega. E nós tivemos a oportunidade, portanto, de nos posicionarmos em relação a isso. De fato, houve. E nós constatamos, até já havíamos percebido isso muito tempo atrás, sobretudo com a versão atual de algumas dessas obras, porque nós sempre estamos lendo os romances de Emmanuel, que em momentos, às vezes, de perturbação pelo momento, é um alento às nossas almas. Recentemente eu reli Ave Cristo. Então, eu já havia constatado que, nesse processo de novas edições, algumas palavras foram modificadas, substituídas, numa tentativa, a nosso ver, equivocada, de se adaptar a determinadas expressões, através, por exemplo, por meio de... Algumas coisas aparentemente não comprometem, mas há outras que comprometem. E, às vezes, até uma nota de rodapé colocada numa edição mais atual, ela pode, como nós já constatamos, em uma dessas obras, não vamos, evidentemente, aqui pontuar, porque não é nossa intenção polemizar, mas a pessoa que colocou a nota, que não era o espírito de Emmanuel, mas uma nota atualizada, do ponto de vista histórico, provocou um erro que é um erro crasso em relação ao que é narrado no texto emanuelino, que foi preciso. Então, de fato, aconteceram essas mudanças nas epígrafes a partir de uma tradução. Eu, particularmente, não concordo com isso. Já expressei respeitosamente o meu posicionamento a outros companheiros. Acredito também que não houve uma má intenção. Esse é o cuidado que a gente tem de ter. Foi algo premeditado, coisa da sombra, das trevas. Nós nem sempre atentamos para as nossas trevas interiores e projetamos logo nos outros aquilo que nós não deveríamos. Se eu sou trevoso, o outro é trevoso. Eu não acredito que houve uma premeditação, alguém intencionalmente, como aconteceu no passado, nos bastidores do Vaticano, da Igreja desse planeta. Ali sim houve, por conta de todo um contexto em que a Igreja, na Idade Média, mancomunada com o poder político temporal, tinha outras intenções, até de enriquecimento ilícito com o próprio Tribunal do Santo Ofício ou da Santa Inquisição. Não houve isso, evidentemente. São companheiros bem intencionados, conheço todos lá. Claro, é raro. Cometendo seus equívocos, concordo? Não concordo. E já deixei expressa a minha posição. Alguns até questionam o nome adulteração, não foi adulteração ou alteração. Não deixa de ter sido adulteração, porque quem trabalha com textos antigos, quando você fala do cristianismo nascente, diz essa obra foi adulterada, houve essa modificação. Não é no sentido pejorativo, grave da palavra, mas de uma modificação indevida. E, nesse sentido, querido, infelizmente, houve. Eu sou da opinião, já expressei, sugeri até
para alguns amigos que comunicassem aos irmãos que estão à frente desse trabalho de atualização no campo editorial, que fácil seria resolver esse problema se voltasse às edições originais. Qual o problema de você deixar? Porque essa palavra aqui está complicada. Eu sou filho de um professor de português. Meu pai me ensinou sempre. Meu filho, se tem alguma dúvida numa palavra, porque ela é difícil de entender, vá ao dicionário. Você lê e enriquece o seu vocabulário a partir de um dicionário. Consulte o dicionário. Mas a palavra é difícil. A palavra é complicada. Então é melhor logo substituir essa palavra por uma de... Aí é que começam os problemas que podem, no futuro, comprometer todo o corpo doutrinário e as obras, cujos autores, nem Emmanuel nem Chico Xavier, estão mais aqui para poder dar a opinião deles. Então, em respeito a eles, nós deveríamos manter os textos originais. Essa é a minha opinião e dou com o maior respeito. Repito, não concordo, às vezes, com os embates que acontecem, até pela forma ferina como eles se dão. Não são pessoas mal intencionadas, esses que estão à frente aí desse projeto editorial, mas acredito que faltou talvez um norte, uma orientação devido ao descuido, talvez até por essa percepção que, por exemplo, um historiador tem, que nós temos de zelar para a manutenção dos textos originais, pensando no espiritismo daqui a 100, daqui a 200, daqui a 500 anos. Perfeito, perfeito, Clay. Mas indo nessa linha da questão dessas mudanças e da adulteração, mas agora abordando já um aspecto que está muito discutido no movimento espírita atual, de um tempo para cá, não é? Mas me permita dizer assim, Clay, dizem alguns que o nosso país vive uma ditadura do judiciário, não é? E eu confesso a você que eu sou um dos que pensam assim, né? Se manda prender sem o devido processo legal, né? Não acho que deva ser assim. Mas deixemos esses assuntos mais cabeludos para lá, não é? Então, vamos à nossa temática. Eu falei na ditadura do judiciário, no mau sentido, mas eu quero falar no bom sentido. De repente, aqui no Brasil, principalmente, a gente vive a ditadura da pesquisa, né? Mas essa aí no bom sentido. Por quê? Né? São as fontes primárias resgatando, então, fazendo uma releitura, contando os fatos como os fatos realmente foram, né? E o que é que a gente vê? De um tempo para cá, todos respeitam a querida Simone Privato, as fontes que ela tinha no primeiro momento. Ela chegou àquela conclusão, mas pesquisa, você sabe que é assim, chegam novas fontes, e as novas pesquisas, novas fontes, né? Principalmente um trabalho louvável que eu digo aqui, claro, o canal é meu e esse programa é meu. Então, não tenho pejo de dizer as palavras que eu quero dizer. Então, o trabalho do CSA e de Espiritismo, de Carlos Sete Baixos, né? E o trabalho do ACOL, do Adair, e também de Charles Kemp, de Luciana, salvaram o movimento espírita, não é? De uma narrativa que se tornou até pior, porque não é dentro daquele primeiro momento da Gênese só. Essa adulteração e essa última agora, que surgiu do nada, né? Do céu ao inferno, não é para resgatar a teoria moral de Kardec, que foi falseada, e aí a gente não é contra a ideia de autonomia. Para mim, o Espiritismo é autônomo, desde quando eu conheci com Kardec, o Charles sempre colocou, o Leon Denis, uma visão de autonomia, mas é essa narrativa de juntar a ideia nobre da autonomia com a adulteração, porque a teoria moral foi falseada quando não foi, e os documentos estão aí comprovando que realmente quem fez as alterações foi Kardec, aliás, como ele fez com toda a sua obra, né? Claro, eu perguntei a todo mundo sobre isso. É a primeira vez que eu lhe pergunto como você vê a pesquisa, esse momento de pesquisa e a questão da adulteração da Gênese do céu e inferno, e junto no bojo essa questão da autonomia, por favor. Excelente questão, querido. E eu acompanho, óbvio, como historiador, muito feliz. Primeiro, a disponibilidade aí do arquivo do nosso Canduta Abreu,
que eu até cheguei a duvidar que existisse, imaginava que isso era uma lenda urbana, né? Como se diz, que eu não vi esses arquivos aparecerem, e graças a Deus, para a felicidade nossa, eles estão sendo aí disponibilizados. E vejo companheiros, como você citou, o Carlos Sete, e o Adair, por exemplo, que eu acompanho mais de perto, inclusive por sua conta, aí, que eu entrevisto também semanalmente, em lives riquíssimas. E para um historiador, isso é muito auspicioso, você fica aqui vibrando, né, com a leitura que eles fazem. Agora, o cuidado apenas, independentemente de você ter uma gama considerável de documentação disponível, descoberta, e aí sim é importante você conhecer um pouquinho da história, não basta tão somente exercer a pesquisa, você tem que ter muito cuidado na leitura dos documentos, na heurística, na interpretação, naquilo que você faz, para não se precipitar e afoitamente, como eu tenho visto aí alguns trabalhos publicados, mesmo que haja uma boa intenção, mas afoitamente você publica um trabalho e, de repente, não se dá conta de que aquele trabalho ele pode, de repente, apresentar algumas lacunas. Tudo que é precipitado em termos de história, é muito provável que logo, logo você encontre erros. Por isso, o cuidado que nós tivemos no trabalho sobre Bezerra de Menezes, mesmo assim vão aparecer erros, vão aparecer críticas, é natural, a história é uma ciência humana, mas nós tivemos o cuidado de peneirar, de fazer uma nova revisão, de analisar criteriosamente, e demoramos décadas trabalhando aqui, trabalhando acolá. Então, eu vejo muitos trabalhos que são aprontados assim da noite para o dia, do ponto de vista historiográfico. Eu tenho visto alguns trabalhos muito bem documentados, mas às vezes a leitura que se faz não é uma leitura precisa, é uma leitura muitas vezes também tendenciosa. Então, a formação em história, não estou dizendo que todo pesquisador deve ter o curso de história, mas a formação em história, entendendo melhormente as metodologias de busca de pesquisa, são, de certa forma, instrumentos importantes a quem quer se enveredar por esse caminho. Os companheiros citados, pelo que eu sei, alguns deles não são historiadores, mas fazem um trabalho muito cuidadoso, muito meticuloso, muito sério. E, sobretudo, tendo essa lucidez necessária de ter a calma devida para não se precipitar num juízo, porque tudo na vida, como dizia Heráclito, né, se metamorfoseia, se modifica, panta est, tudo flui. Então, aquilo que você estabelece, de repente, como uma informação cabal, que é verdadeira, pode logo, logo, a partir de nova descoberta, como você citou aí, o caso, por exemplo, de algumas obras da própria codificação questionários, como a Gênesis, o Céu e o Inferno, etc., você vê hoje que há elementos que, se você tiver a calma necessária, você vai constatar que eram textos genuinamente de Kardec. Não tem por que você ter um posicionamento de forma contrária. Eu lhe confesso, eu não, até porque estava muito focado na pesquisa do Dr. Bezerra de Menezes, quando essas questões surgiram, tanto em relação à Gênesis, que eu sempre acreditei que era de Kardec, nunca tive dúvidas quanto àquilo, achei até estranho, com todo respeito, o trabalho é válido de se questionar, mas achei que o tempo iria mostrar, o tempo sempre que é senhor das nossas vidas, que a quinta edição era de fato de Kardec, esse problema que aconteceu com as discussões também em torno do céu e inferno, mas não foi o nosso escopo, nós não acompanhamos, e como estávamos muito envolvidos na pesquisa sobre Bezerra de Menezes, para aprontar o livro que está sendo lançado agora, neste ano de 2021, nós acompanhamos apenas a partir de algumas lives de companheiros, dos estudos que fizeram, mas de maneira mais pormenorizada, no papel, acompanhando os textos, nós não tivemos essa oportunidade. Mas fica aqui essa observação, querido, como historiador, de que nós temos de ter a prudência devida para que não incorramos em erros em razão, às vezes, da ansiedade de querer publicar algo que possa questionar o que já está estabelecido. Então, nós temos que ter muito cuidado, como você bem colocou. A doutrina em si, ela nos dá essa autonomia, essa liberdade de pensar, de emitir a nossa opinião. Isso é inerente ao próprio Espiritismo. Mas nós somos responsáveis, sim, pelo que dizemos, e o cuidado que nós deveremos ter, porque, embora essa autonomia, nós temos de seguir uma diretriz, uma linha, um caminho. Nós temos de ter um prumo para que a nossa opinião não seja destoante. Quando Lutero, em outubro de 1517, decretou a Reforma Protestante, com a proposta de mudança ou de reforma em relação à sua maneira de encarar
as questões inerentes à Bíblia, ao cristianismo, todos pensavam que, a partir dessa relativa autonomia que ele teve, seria só aquilo ali. Mas nós vimos que os excessos das leituras, dos embates, das discussões, provocou o surgimento de várias vertentes, de várias ramificações dentro do próprio protestantismo. Como o tempo voa, Clay. O tempo passa, o tempo voa. Essa semana eu disse, brincando para o querido Luciano, Clay, a gente vai morrer de indigestão. De tanto estar conversando, sai de uma quinta para um sábado. Mas, meu amigo, eu vou sair daqui, Clay, com fome de conversa e com fome para almoçar logo depois da nossa entrevista. Mas eu queria lhe fazer um pedido nessa fase nova das entrevistas ao meio-dia. O mesmo pedido que eu fiz para o César Perry, para o querido Charles Kent, se você permitir, Clay, o nosso programa de Bezerra continua, né? Mas de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, né? Você voltar aqui num sábado para a gente dar sequência, né? A essas temáticas, né? Que é tão bom essa conversa, o ponto de vista, né? Sem fechar a questão, a gente falar, dialogar sobre o que a gente pensa, o que a gente está avaliando do movimento, que somos nós, né? Doutrina dos espíritos nobres, o movimento, somos nós, né? A doutrina, a ideia, o mapa, somos nós quem desenhamos, né? Meu querido, você topa? Topado. Já, inclusive, isso aqui para um historiador é um prato cheio, porque é um documento que vai ficar para a posteridade, né? De repente, daqui a 50 anos, nós já no mundo espiritual, né? As pessoas vão acessar, é como os antigos arquivos acásticos, né? Que de repente se acreditar que ficava, e há uma possibilidade real, essas imagens, essas entrevistas, o que nós falamos, o que nós discutimos, vão, de certa forma, traduzir até com mais fidelidade, que estamos aqui num debate fraterno, numa conversa franca, e como você disse, o tempo voa, o tempo passa. Eu me lembrei até, brincando com você, da antiga propaganda da nossa juventude, que dizia: o tempo passa, o tempo voa, a poupança Balmerindos continua numa boa, né? Só para descontrair. Então, querida, aceitamos sim, vamos com alegria. Eu converso muito sobre o movimento espírita, claro, como historiador, pontuando sempre essa necessidade de nós entendermos o processo histórico, né, a nossa caminhada do movimento espírita, mas entendendo aí que, inevitavelmente, acontece esses desvios pela nossa invigilância, mas se acontece, nós temos de tentar trabalhar esses desvios, colocar as coisas nos prumos da melhor forma possível, e sempre a fraternidade, o respeito, o amor, a tolerância, que foi preconizada, repito, por Allan Kardec, proposta por Allan Kardec, é que deve ser a grande diretriz das nossas ações como espiritistas nos dias atuais. Ô, Clay, para encerrar, meu amigo, eu queria agradecer a você. E essa fase de pandemia, uma fase tão triste, que favoreceu o diálogo entre vários irmãos. Isso vale para mim, Clay, mas eu tenho certeza que vale para um historiador, um escritor, um biógrafo de Bezerra como você. Meu amigo, eu sou outro espírita quando chegar o pós-pandemia do que eu era antes. Porque o que eu amadureci conversando, dialogando, isso é uma coisa fantástica, é a coisa colaborativa. Né? Então, sem ranço, sem vaidade. É o vaidade. do espiritismo, né, meu irmão? A doutrina que é dialógica, é do diálogo. Kardec não foi logo escrevendo, pelo contrário, foi perguntando aos espíritos, os espíritos respondendo. A tradição da velha Grécia lá com Sócrates e Platão, tradição livre do diálogo, né, Clay? É uma maravilha. O caminho é esse, sempre será o do diálogo. Meu irmão, faça a prece final, Clay. Pode ser? Com prazer. Amigo Jesus, companheiro de todas as horas da nossa jornada, quanto, Senhor, nós somos gratos pelas oportunidades que nos concede de nos reabilitarmos, através das reflexões que fazemos em torno da tua mensagem, pela perspectiva do Espiritismo, que prometeste no tempo certo enviar à Terra, e assim aconteceu. No século retrasado, no século XIX, mercê do estupendo esforço de síntese do professor Hipólito Leon Denis Arribay, o nosso Allan Kardec. Que essa doutrina que esposamos continue a nortear os nossos passos, fazendo-nos, sobretudo, compreender a necessidade imperiosa e urgente da nossa autotransformação,
para fazermos assim, dessa forma, jus ao reconhecimento, ao amparo e à oportunidade que o Senhor concede, sempre, permanentemente, a cada um de nós. Guarda-nos, amigo querido, na tua paz e ser conosco, hoje e sempre. Meu amigo, um abraço, Clay. Vou lhe dar uns dias de descanso, viu? Até quinta-feira, somente, viu? Se Deus quiser. Olha, que a espiritualidade amiga também ampare o querido Ferroviário e o Santa Cruz, esses dois tricolores aqui. Um beijo, beijo na alma, Clay. Paz e bem.